Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estou aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é sobre o Natal, e o tema é Natal, celebração a quem? Não sei se você já pensou nisso, a quem está sendo feitas as celebrações do Natal? Eu estive pensando sobre isso nestes últimos dias e confesso que isto inquietou o meu coração. Eu convido você a ficar comigo até o final desta mensagem, porque se diante da palavra que vou lhe falar, você também ficar com o coração inquieto, isto é um bom sinal. Mas por que é um bom sinal? Porque isto revela que você também faz parte do pequeno rebanho de Jesus que está inconformado com as celebrações de Natal da forma como estão sendo celebradas. Antes de irmos para a parte mais importante desta mensagem, que será fundamentada na Palavra de Deus, eu quero, como introdução, falar sobre a origem do Natal e os símbolos presentes nas comemorações por todo o mundo. Eu vou falar sobre isso de uma forma resumida, é claro, para não gastarmos muito tempo nesta parte. O Natal, ele teve a sua origem em festas pagãs que eram realizadas na antiguidade, alguns milênios antes de Cristo. Os romanos, seguindo a tradição antiga, celebravam também a chegada do inverno, solstício de inverno, como era dito. E nestas celebrações, eles cultuavam o Deus Sol, Natalis Invicti Solis, do latim, e realizavam dias de festividades com o intuito de renovação. A partir do século IV, e com a consolidação do cristianismo naquela época, a festividade foi oficializada como Natal Domini, Natal do Senhor, no significado do português. A escolha da data do dia 25 de dezembro, ela foi determinada posteriormente pelo Papa Július I. Isto aconteceu no século IV da era cristã. Mais tarde, no século VI, em 529, o imperador bizantino Justiniano oficializou a celebração do Natal como sendo 25 de dezembro, e ele decretou, na época, feriado nacional para todo o Império Romano. Agora eu vou falar sobre o termo Natal. Esta palavra teve origem na palavra do latim natalis, que por sua vez é derivada do verbo nascor, que significa nascer. Originalmente, as celebrações de Natal tinham como única figura principal Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas com o decorrer do tempo, foram introduzidos outros símbolos e personagens na celebração do Natal. Dentre estes símbolos, podemos citar os presépios, as luzes, os enfeites e também o Papai Noel. Também houve um acréscimo de itens no que se refere à alimentação, a celebração de ceia do Natal, ali com muitos alimentos e também bebidas. Sobre a árvore de Natal, diz a tradição que ela passou a ser inclusa nas festas natalinas, quando o reformador protestante Martinho Lutero montou uma árvore de Natal em sua casa, e foi na época de Natal que ele montou esta árvore. Mas diz a história também que antes de Lutero ter colocado esta árvore em sua casa, em celebração ao Natal, outras pessoas já usavam árvores e pinheiros enfeitados para comemorar a chegada do inverno. Isso não tinha nada a ver com o Natal. E aí por que eles usavam o pinheiro? Porque sendo esta árvore uma das mais resistentes ao inverno, ela foi escolhida como símbolo de esperança e também símbolo de paz. Então ela foi agregada também nas celebrações de Natal, porque ela poderia também dar o mesmo sentido ao cristianismo, a sua resistência e também sobre a esperança e paz, que ela trouxe
né, com a vinda de Jesus, ou seja, a esperança e a paz, ela veio também através da vinda de Jesus. Se este realmente era o sentido, até parece louvável a iniciativa, mas preciso aqui ressaltar, né, que isto faz parte da história da igreja e não um mandamento de Deus ou regras instituídas por Deus nas Sagradas Escrituras. Sobre o presépio, diz a história que o primeiro presépio foi montado no século XIII pelo frade italiano católico Giovanni di Pietro de Bernardone, mais conhecido como São Francisco de Assis, que viveu de 1181 a 1226. O motivo que levou ele a montar o presépio, segundo a tradição, é que ele queria recriar um cenário figurativo da cena do nascimento de Jesus para que as pessoas pudessem reviver a cena, ou seja, as pessoas iriam olhar ali para o presépio, né, olhar ali para o estábulo, a manjedoura, né, o menino ali sobre aquela manjedoura, né, José e Maria ali perto, né, e também até os reis magos que foram lá para homenagear Jesus, né, o Filho de Deus, e levar ali oferendas a ele. Até aqui, né, a impressão que se tem é que tanto a árvore como o presépio não roubaram a cena principal, que a figura de Natal, né, que é Jesus Cristo. Então, tanto a árvore como o presépio se tornaram mais enfeites do que qualquer uma outra coisa. O mesmo nós não podemos dizer a respeito da figura do Papai Noel, que tem sido colocado por muitos como a figura principal do Natal. Já ouvi pessoas dizerem: Natal sem Papai Noel não é Natal. Isto é uma afronta ao verdadeiro sentido do Natal. A figura do Papai Noel, conforme tradição, foi inspirada em um arcebispo de Mira, na Turquia, e este homem chamava São Nicolau, que viveu no século IV. Diz a história que ele costumava deixar moedas de ouro próximas às chaminés das casas, principalmente das pessoas mais necessitadas. Uma das pessoas que ajudaram a dar força à lenda do Papai Noel foi Clement Clarke-Moray. Este era um professor de literatura grega, de Nova York, e ele lançou, então, um poema, e esse poema tinha como título Uma Visita de São Nicolau, em 1822. Ele escreveu isso para os seus 6 filhos. E neste poema, Moore divulgava a versão de que ele viajava, o Papai Noel, viajava num trenó puxado por renas. E também, na véspera do Natal, segundo ele, semeou esta ideia, que o Papai Noel descia nas chaminés para levar brinquedos para as crianças. Esta ideia caiu no agrado dos marqueteiros do capitalismo, que passaram a usar a figura do Papai Noel para promover as vendas de final de ano. E com isso a celebração do Natal passou a ser para eles mais uma forma de estimular as vendas da indústria e também do comércio, do que de fato fazer uma celebração ao menino Jesus. Isso tem incomodado muito meu coração, saber que transformar uma celebração tão importante em Papai Noel e em comércio, em dia de trocar presentes, em época de renovar os móveis da casa, em época de trocar de carro, de comprar novas roupas, novos calçados, festejar, comer e beber tudo quanto puder. Eu gostaria que você refletisse sobre o tema desta mensagem. Natal, celebração a quem? Eu quero agora entrar na parte importante da mensagem de hoje, porque agora eu vou falar do que está registrado nas Sagradas Escrituras. O texto que eu vou utilizar é o que está registrado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, do verso 1 até o 11. Neste texto nos traz a narrativa do nascimento de Jesus e os fatos importantes que aconteceram ali após o seu nascimento. O texto lá em Lucas capítulo 2, a partir do verso 1, conforme a tradução Almeida Corrigida Fiel, diz que aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto,
para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Eles foram a fim de alistar-se com Maria, né, José, com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Vejam que este texto narra o nascimento de Jesus, né, o Filho de Deus, que é o motivo central da celebração do Natal para todo verdadeiro cristão. Então, pensando no tema, Natal, celebração para quem? Com base neste texto de Lucas capítulo 2, eu quero compartilhar com vocês 4 pontos importantes e eu peço que você acompanhe atentamente cada um deles. O primeiro ponto que quero destacar é a frase narrada em Lucas no capítulo 2, verso 7, onde o texto lá diz: não havia lugar para eles. O texto, né, ali completo do verso 7, diz lá: e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Vejam, era o nascimento do Filho de Deus, do Salvador do mundo, e não havia lugar para ele, nem para José e Maria. Eu quero que você pense comigo, uma mãe prestes a dar à luz ao filho e não ter um lugar adequado para colocar o seu bebê. Deve ser uma lástima para esta mãe. As mães, normalmente, quando estão grávidas, elas já estão ali visualizando o cenário onde elas vão colocar o seu filho, né? Um berço bonito, com enxoval, com edredons, com mantas, ali um mosquiteiro, travesseiros bem macios, né? As roupas do bebê, touca, sapatinhos, luva, né? Mamadeira, etc. Uma lista tão grande. Então a mãe fica curtindo ali a criança durante a gestação, né, pensando em oferecer as melhores coisas para quando esta criança nascer. E Maria, ela não tinha nada disso. Ela pode ter cultivado também em seu coração a expectativa, né, de dar o melhor para o seu filho. Ela pode ter pensado em dar, né, um berço tão bonito, né, as melhores roupas, o maior conforto. E ela teria todos os motivos para cultivar isso no seu coração. Se olharmos para as palavras proferidas a ela pelo anjo Gabriel, né, quando ele anunciou que ela daria à luz, né, e que seria então o menino Jesus, o Filho de Deus. O texto lá em Lucas capítulo 1, versos 30 ao 33, ali o texto diz: então o anjo, né, disse a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó,
e o seu reino não terá fim. Vejam que pela fala do anjo, daria para Maria criar as maiores expectativas para este menino qualificado como rei. Era de se pensar nas melhores coisas para ele, mas não foi isto que aconteceu. Vejam o que diz o texto em Lucas capítulo 2, verso 7. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O cenário não era o que se podia esperar. Em vez de palácio, era uma estrebaria. Em vez de um berço esplêndido, era uma manjedoura, local onde era colocado alimento para animais. Em vez de colchão, era palha. Em vez de edredons, mantas ou roupas confortáveis, a Bíblia diz que ela o envolveu em panos. Esta frase, envolveu em panos, no grego, é a palavra esparganou. E isto significa enfaixar, amarrar ou envolver com faixas. Significa envolver com fraldas. Veja, não tinha lugar para Jesus e não tinha o melhor local, nem as melhores condições. Ele foi envolto em panos, foi enfaixado apenas. E ali ele não desfruta de nenhum conforto que toda mãe gostaria de dar a um filho recém-nascido, a uma filha. Eu quero pensar agora com você nos dias de hoje. Será que nas comemorações de Natal, nas celebrações de Natal desta época, há lugar para Jesus? Será que há melhores condições para ele? Será que fazemos parte daquelas pessoas que não acolheram Jesus e o desprezaram? Como tem sido a nossa celebração do nascimento de Jesus? Guarde este primeiro ponto que vimos. Não havia lugar para eles. E pense no melhor lugar em seu coração para celebrar o nascimento de Jesus. O segundo ponto que quero destacar, com base no texto de Lucas capítulo 2, versos 8 e 9, é a presença do anjo com grande resplendor. Veja o que diz o texto sagrado. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. O verso 9 vai dizer: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. O menino estava sendo desprezado pelos homens daquela época, mas Deus envia o seu anjo com grande resplendor para comunicar que o seu filho havia nascido. Deus estava celebrando de forma esplendorosa o nascimento do seu filho. O lugar para Deus não era importante, as condições do local não eram importantes, mas o seu filho era importante. Ele não ficaria ali naquela estrebaria, não ficaria naquela manjedoura, mas sairia de lá para cumprir com a missão de salvar o mundo. Que coisa maravilhosa olharmos desta maneira. Eu quero destacar então agora o terceiro ponto, com base em Lucas no capítulo 2, versos 10 e 11. É onde diz a palavra que o anjo trouxe mensagem de grande alegria para todos. O texto lá diz assim: o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqui o texto narra claramente o anjo dizendo que estava trazendo novas de grande alegria para todo o povo. Não era apenas para aqueles pastores que estavam lá no campo, mas eram novas de grande alegria para todo o povo. Estas boas novas aqui citadas neste texto, no grego, é a palavra euangelizo, uma pronúncia meio complicada, mas que também as pessoas traduzem como sendo o evangelho. E ela significa boas notícias anunciadas a alguém. Jubilosas notícias da bondade de Deus, as bênçãos messiânicas e também salvação através de Cristo. Eu, olhando para o significado desta palavra euangelizo,
né, do grego, que é boas notícias anunciadas a alguém, ou jubilosas notícias. E eu pergunto, o que seria boas notícias em nossos dias para você? Talvez para alguma pessoa seria alguém dizer assim, olha, você passou no vestibular lá de medicina, tão concorrido, eu vi o seu nome lá na lista. Então aquilo seria uma boa notícia, uma notícia de grande dimensão, e que traria grande alegria à pessoa. Talvez alguém ligar de uma loja e dizer, você foi sorteado com o carro que nós sorteamos aqui no Natal, e você preencheu o cupom e colocou ali na urna, e nós sorteamos e o carro zero está aqui, você vem para pegar esse carro. E a pessoa ia pular de alegria, ia celebrar com toda a família de ter ganho o carro naquela época. Talvez alguns estão esperando ficarem felizes por ganhar em alguma lotérica, em algum jogo que as pessoas fazem, que acumula tanto no final do ano. E talvez outras pessoas vão se alegrar com um presente que elas vão ganhar, alguma coisa que vai agradar o seu coração. Eu fico pensando que chegou esta época do Natal, onde muitas pessoas vão ganhar presentes, vão trocar de carro, vão comprar novos eletrodomésticos, vão comprar novas roupas, novos calçados, as empresas vão celebrar as vendas que normalmente aumenta nesta época. Algumas pessoas estão tão felizes, vão celebrar o Natal, felizes porque tiraram férias e vão viajar, vão encontrar com parentes, vão comer comidas tão gostosas. Infelizmente, este está sendo o sentido do Natal para muitas pessoas, eu digo isso com tristeza no meu coração. O apóstolo Paulo, ele alerta sobre o perigo de pessoas viverem assim. Ele escreve aos Filipenses capítulo 3, verso 18, e lá ele diz o seguinte, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus, o Deus aqui com D minúsculo, é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, celebrar o Natal pensando em presentes e nestas coisas que acabei de citar é celebrar o Natal ao homem e não a Jesus. Isto é celebrar a vinda de Jesus como alguém que veio para dar coisas perecíveis nesta vida e não um Jesus que veio para salvar, para trazer esperança às pessoas. Paulo, ele estava censurando esta prática, ele estava mostrando em que ele pensava quando vivia aqui neste mundo. Eu apenas quero enfatizar que no texto Paulo não está se referindo às celebrações de Natal, mas ele está se referindo às coisas que as pessoas gostavam de celebrar, aquilo que elas gostavam de fazer, e ele estava censurando porque elas estavam pensando apenas nas coisas deste mundo. Daí Paulo, então, no capítulo 3 de Filipenses, no verso 20, ele diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem pensa assim como Paulo estava pensando, celebra o Natal pensando em Jesus, pensando no que ele nos proporcionou e pensando nas coisas eternas e não nas coisas terrenas. Então é muito importante nós pensarmos nas coisas celestiais, nas coisas futuras, nas coisas eternas, quando nós celebramos o Natal. E para finalizar, eu quero falar do quarto ponto sobre o que aconteceu no nascimento de Jesus, narrado por Lucas no capítulo 2, versos 13 e verso 14. E aquilo está se referindo à celebração dos anjos. O texto lá diz, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens.
Quando Lucas narra que apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus, a palavra celestial no grego é a palavra ourânios. E aí, o que significa esta palavra? Significa de seres que residem no céu. Significa seres que vêm do céu. Então veja, que estes anjos estando no céu, eles vêm de uma longa distância, rapidamente chegam à terra para poder então celebrar o nascimento do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesta celebração, é um exemplo de celebração. Esta é a celebração correta. O texto diz que os anjos então apareceram louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, ou conforme diz outra tradução, ou a quem ele quer bem, ou a quem ele ama. Este é o significado. Se queremos celebrar o Natal corretamente, aprendamos com esse exército de anjos e glorifiquemos ao nosso Deus por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Cuidemos para que não sejamos levados pela onda do Natal terreno falsificado pelos homens, mas vamos celebrar pensando na grande celebração que iremos participar como convidados especiais do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Essa celebração vai acontecer um dia com todos os salvos. E o apóstolo João, quando estava exilado na ilha de Patmos, sendo perseguido por amor a Jesus, ele foi levado ao céu, arrebatado aos céus, e ele viu coisas maravilhosas, ele viu esse cenário da festa que será celebrada juntamente com Jesus e os salvos. E ele então escreve, está em Apocalipse capítulo 19, versos 5 até o 9. O texto lá diz o seguinte: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Veja que há um cenário, há um local para celebração, juntamente com o Cordeiro de Deus. O livro de Apocalipse aborda esta palavra Cordeiro de Deus por 27 vezes, porque está enfatizando a importância de que este Cordeiro foi para todas as pessoas neste mundo, quando elas viveram aqui e ouviram falar deste Jesus e valorizaram este Jesus, valorizou a obra que ele veio fazer. E essas pessoas puderam também celebrar o nascimento do Filho de Deus, glorificando a Deus como aqueles anjos glorificaram. Que nós possamos aprender com este texto narrado por Lucas a celebrar o Natal de uma forma correta, glorificando a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Eu quero orar nesta hora para que nós possamos, através daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, influenciar as pessoas a voltar no caminho certo, a voltar a celebrar o Natal de uma forma correta, o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço, ó Pai, por poder estar aqui mais uma vez e transmitir a Tua palavra aos corações destas pessoas que me ouvem. E eu peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor ajude estas pessoas a celebrarem o Natal, valorizando a única figura do Natal, que é Jesus. Ó Deus, que elas possam valorizar aquilo que Jesus fez, aquilo que Ele representa para cada um de nós.
Ó Deus, o grande presente que nós temos do Senhor, ó Pai, de ter este Jesus que veio para nos salvar, para, ó Deus, carregar os nossos pecados sobre Ele lá na cruz do Calvário e assim nos reconciliar contigo e nos dar a oportunidade de sermos salvos através da fé em Cristo. Meu Deus, ajude as pessoas na celebração, que elas possam de fato celebrar, alegrar, ó Deus, ter as ceias de Natal, mas que elas possam, ó Deus, valorizar o menino Jesus. Ó Deus, que seja uma celebração com reverência ao Senhor, ó Deus, sem bebedeiras, ó Deus, sem embriaguez, ó Deus, sem brigas, sem contendas, sem inimizades, mas que seja, ó Deus, uma celebração de comunhão e de glorificação ao Senhor e ao teu Filho Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe, ó Deus, todas as pessoas e que nós tenhamos um Natal abençoado pelo Senhor. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais um tempo que pudemos estar aqui juntos no canal Palavras de Vida, e eu peço a cada um de vocês que compartilhe esta mensagem. Esta mensagem vai ser bênção para muitas pessoas que talvez estejam valorizando figuras erradas no Natal, e você vai ser abençoado por Deus de contribuir semeando uma palavra esclarecedora sobre o verdadeiro sentido do Natal. Eu peço ainda também, se você não se inscreveu no canal Palavras de Vida, clique ali rapidamente, se inscreva, porque você vai fortalecer o canal e este canal sendo fortalecido vai alcançar mais pessoas. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida, né, e toda a sua família. E em breve estaremos aqui de volta, se Deus assim permitir. Um grande abraço a todos vocês.